Olá, meu nome é Alexandre Henrique e irei iniciar o Biologia 2 com aula 1. O tema abordado será evolução, conceito e evidências da evolução. Bom, de início temos que ter em mente as eras geológicas em que o mundo percorreu. Não todas, mas as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Aprender o que realmente aconteceu e de mais importante para os fenômenos de evidências da evolução na Terra para ser mostrado nos estudos posteriores hoje em dia. Bom, no período paleozoico, de 550 a 220 milhões de anos atrás, ocorreram as primeiras bacias sedimentares terrestres. Bom, temos que explicar aqui o que é uma bacia sedimentar. Muito bem, no meio terrestre existe locais altos e baixos, onde são planaltos e lugares que são bacias. Literalmente uma bacia sedimentar, onde esses lugares altos, pelo processo de intemperismo e erosão, escorre até essa bacia sedimentar, onde começa a juntar bastante sedimentos. Isso por milhares e centenas de anos. A partir do momento que esses lugares altos, vamos desenhar aqui, bacia sedimentar é um lugar alto com uma bacia. Esses lugares altos têm vida. Aqui já teve animais, plantas e ao decorrer do tempo, com o processo de intemperismo, essa vegetação tendeu a cair para o lugar mais baixo, para menor energia potencial. E foi se decompondo aqui, foi se depositando toda essa matéria orgânica, tanto daqui como daqui, nessa bacia. E a partir desse momento é que surgiu as bacias sedimentares terrestres. O que essas bacias sedimentares podem ter? Ela pode ter evidências de animais, de vegetais, de micro-organismos aqui no fundo. Então, é por meio das bacias sedimentares que a gente consegue ver as evidências da evolução. Bom, isso é no período paleozoico. Também, além de organismos fósseis aqui dentro da bacia sedimentar, ocorreu a formação por um processo de alta pressão e alta temperatura, o processo de formação de carvão mineral, que é matéria orgânica concentrada com uma diferente pressão e temperatura, que ao decorrer de centenas de anos desenvolve uma matéria orgânica mais enxuta, que é o carvão mineral. Bom, com o final da Paleozoica começa a Mesozoica, de meio, de 250 milhões de anos a 65 milhões de anos atrás. Lá ocorre a formações das bacias sedimentares oceânicas, onde os oceanos, os lugares que era o oceano, hoje em dia, muitos viraram mares. Não, viraram desertos. Mas no tempo da criação das bacias sedimentares oceânicas, é o mesmo processo desse, mas oceânico, vamos botar aqui, tem o mar, e o mar tem umas bacias, ok? E a vegetação morta, peixes mortos, algas mortas, algas, peixes, toda a vegetação marinha, o fitoplâncton, o zooplâncton, quando morreram, tenderam a se depositar num ambiente mais baixo, uma bacia sedimentar. E essa decomposição e deposição nesse ambiente mais baixo, por centenas de milhares de anos, começou a estocar animais e a vegetação marinha aqui nessa bacia sedimentar. Essa bacia sedimentar é o que denominamos hoje de petróleo. O petróleo era peixes e principalmente o fitoplâncton do meio aquático. Com o passar do tempo e por aqui ser fundo, a pressão da água a pressão da água tende a aumentar quanto mais fundo. Então, ali tem uma pressão maior e com isso
modificou as estruturas de todos os micro-organismos feitos de carbono a se precipitar aqui nas bacias sedimentares e com o decorrer do tempo formar petróleo. Mas como formar petróleo, se teve algas e peixes, tem evidências de peixes e algas bastante antigos aqui nessa bacia sedimentar, porque ela se torna uma evidência da evolução. Porque a partir do momento que aparecem bacias sedimentares, isso conserva aquele ambiente para possíveis estudos como fóssil. Percebe que eu marquei aqui as formações das bacias sedimentares com os fósseis. Os fósseis, a gente vai nas bacias sedimentares e consegue ver os animais que se transformaram em fósseis e a partir disso estudar todo a sua estrutura animal, para ver quanto tempo, para ver qual é a evolução, para ver de onde os peixes vieram, quais são as bactérias mais antigas, quais são os micro-organismos mais antigos como alga, fitoplâncton, zooplâncton. Então, é indo nas bacias sedimentares que a gente consegue achar os fósseis e os vestígios de pegada, de fezes, de marcas de mordida, os fósseis de partes do corpo, congelado e sólidos e no petróleo também. No petróleo. Ok? E com a era geológica mesozoica, tem a formação do petróleo e gás natural, como eu mencionei, e a deriva continental. O que é a deriva continental? O magma terrestre, o magma do planeta, ele é líquido. E por ser líquido, ele sofre um processo de convecção térmica, onde próximo ao núcleo é mais quente. Então, quando um líquido fica mais quente, ou um gás fica mais quente, ele tende a se dilatar. Então, ele aumenta o volume e diminui a densidade. E ele sobe. Todos os processos de convecção é assim. O líquido mais quente sobe por baixa densidade e o líquido mais frio desce por maior densidade, por menor volume, maior densidade. Então, fica esse processo de convecção térmica no manto terrestre, onde o magma fica nesse fluxo de convecção térmica. Com isso, a crosta terrestre tende a se movimentar constantemente. O planeta está em constante movimento. E a partir da deriva continental, na era mesozoica, os planetas sofreram modificações. E essas modificações no planeta, a partir do momento que a placa sul-americana se dividiu da placa africana, ocorreram duas distribuições geográficas no mundo. Isso quer dizer o quê? Tem um continente africano e tem um continente sul-americano. Com a deriva continental, que é esse movimento de placas tectônicas com seu magma quente e frio, ocorreu o processo de distribuição geográfica, onde esse ambiente era unido, digamos que aqui é a África, aqui tudo era África, e aqui a placa sul-americana. Ao passar do tempo, a África ficou sozinha e a sul-americana se distanciou pelo movimento de deriva continental. Ao decorrer do tempo, o local que era a África permaneceu o mesmo, enquanto que a América do Sul, a placa sul-americana, as espécies que viviam lá se transformaram. São espécies diferentes, mas têm o mesmo ancestral comum, que são os da África. Isso é só um exemplo, ok? Então, a deriva continental é uma evidência da evolução, porque a partir da deriva continental a gente pode ver um ancestral comum que deu origem a outra espécie diferente, ok? O próximo era geológica de grande peso nos vestibulares é a era cenozoica, a era atual, de cinema atual, dinâmico. Ela é subdividida em dois períodos de grande importância. O período terciário, onde, como resultado da deriva continental, ocorreu os dobramentos modernos. O que é os dobramentos modernos? Como eu tinha mencionado, a deriva continental é um movimento de placas tectônicas. A partir do momento que existe o movimento, tanto pode existir um movimento divergente, ou seja, de afastamento das placas tectônicas, como também o de convergência,
de se aproximar as placas tectônicas. O processo de dobramentos modernos é derivado da deriva continental e é quando duas placas tectônicas se encontram de forma convergente. Ao convergir duas placas tectônicas, dando um exemplo aqui na Cordilheira dos Andes, a placa de Nazca junto com a placa sul-americana estão se encontrando. Uma sofre subducção, ou seja, uma desce e vira a larva de novo. Tem um processo de transformação da rocha, onde ela vira um magma e ela esquenta e faz o processo de subducção. É algo... esse processo ele é dinâmico e conservativo, porque ele consegue restaurar a larva e surgir novos terrenos. Mas, retomando o assunto, quando as duas placas tectônicas se encontram, uma tende a descer, porque ela é mais densa e mais pesada, a marítima, e a outra tende a se dobrar. Então elas estão vindo assim, uma desce, porque ela é formada mais de basalto, mais pesada, ela sofre a subducção, esquenta e vira larva de novo, e sofre o processo de convecção, e a outra sofre um dobramento. Esse dobramento é evidente em crescimento de altitude. O Himalaia, a Cordilheira dos Andes e os Alpes Suíços estão em processo convergente de placas tectônicas e eles só tendem a crescer. Com o período terciário tem os dobramentos modernos. O período quaternário da era Cenozoica, 2 milhões de anos atrás, ocorre o surgimento dos humanos e 450 mil anos atrás ocorre o surgimento da escrita, ok? E na era Cenozoica ocorreu as grandes glaciações que o planeta sofreu. E as glaciações são um local de grande evidências da evolução, porque é nas glaciações, no resfriamento da Terra, onde muitos organismos congelaram. E parte dos organismos congelados, eles se manteram intactos para possíveis estudos. Então é a partir dos estudos dos gelos, das geleiras, onde tem vários micro-organismos congelados, que a gente consegue descobrir as evidências dos animais. Bom, os vestibulares vão perguntar exatamente isso. Qual foram os períodos geológicos, qual foram as eras geológicas, onde possamos captar os fósseis para possíveis evidências da evolução. Com essa breve introdução sobre as eras geológicas, a gente pode passar pelo conceito de adaptação. Bom, isso será mais estudado nas aulas posteriores, mas eu vou deixar aqui o conceito e uma breve analisada dos conceitos para depois a gente aprofundar melhor. Mas o primeiro aqui é o fixismo. O fixismo foi uma ideia, um conceito debatido principalmente pela Igreja Católica, onde dizia que os organismos eram feitos por Deus e eles não se transformavam ao decorrer do tempo, nem por conta própria e nem pelo ambiente. Os organismos eram imutáveis. Deus criou, criacionismo, e eles são imutáveis. Eles nascem e vivem sem nenhuma mutação. Eles são aquilo e pronto. Essa teoria foi contestada pelo evolucionismo. O evolucionismo com Charles Darwin conceituou que os animais sofrem uma seleção natural do meio. Isso quer dizer o quê? Que o meio seleciona os animais mais adaptados. O meio seleciona os animais que irão sobreviver. Uma adaptação dinâmica, porque em cada momento do mundo houve um meio diferente. Então, se tem um meio diferente, o organismo mais adaptado para aquele meio tende a sobreviver. Isso foi o darwinismo. E também o conceito de coevolução, que com estudos dos períodos geológicos e das formações de bacias sedimentares, com várias evidências,
descobriram que alguns animais conseguiram evoluir juntos. Vamos dar exemplo, um beija-flor e as angiospermas, o grupo vegetal, mais desenvolvido do grupo vegetal, que tem o grão de pólen. O grão de pólen serviu para o beija-flor sugar o néctar do grão de pólen e conseguir energia para sua sobrevivência. Mas a angiosperma, que tem um grão de pólen, depende do beija-flor para fazer a polinização cruzada. Então são dois organismos que evoluíram juntos e vivem até hoje juntos. Porque tanto as angiospermas dependem do beija-flor para a sua reprodução, como o beija-flor depende da angiosperma para a sua alimentação. Então isso é coevolução. Outro exemplo é os líquens. Os líquens são fungos, são um organismo heterótrofo eucarionte que precisa de alimentos de outro organismo. Ele vive mutualmente com as algas, que são os organismos fotossintetantes autótrofos. Mas a alga é muito sensível à falta de água. Ela resseca muito rápido. Então ela depende do fungo para seu ambiente, para conseguir a água com suas micro-raízes dos fungos, enquanto que os fungos recebem energia das algas por meio da fotossíntese. A alga lhe fornece comida e o fungo fornece segurança para as algas, ok? Então esses três conceitos serão muito mais debatidos na frente, vai ter aulas só para eles. Mas é para uma breve introdução do que é o conceito de adaptação e as evidências da evolução. Dentro da evidência da evolução, eu fiz uma abordagem geográfica com a biologia, mas agora eu vou estudar os pontos totalmente da biologia, onde a gente consegue evidências da evolução. De primeiro tem os fósseis, onde tem os vestígios dos fósseis. Os vestígios podem ser as pegadas do fóssil, pode ser as fezes, pode ser também as marcas de mordida que tem de um animal, ok? Outro tipo de fósseis são as partes do organismo completamente intacta. Aqueles organismos que foram congelados nas glaciações no período quaternário da era cenozoica, eles estão perfeitos para estudo, para datar o carbono, para saber de onde ele veio, qual o tempo ele estava na Terra. Então, esses fósseis são vestígios para a gente conseguir as evidências do meio ambiente, ok? Também no petróleo, nas bacias sedimentares, como eu tinha comentado, e no meio terrestre e aquático, as conchas. As conchas, por meio da pressão, elas também conservam alguns animais, ok? Outra evidência da evolução que a gente pode destacar é a anatomia comparada entre animais. Por exemplo, um peixe tem a sua forma anatômica da nadadeira muito parecida com as asas de um morcego. Essa anatomia comparada resulta que em algum momento cronológico da história do animal eles tiveram um ancestral comum, e tem, porque peixes e aves são todos cordados, ok? Aí depois vem a embriologia comparada. Alguns organismos no seu processo de embriologia, no seu processo de desenvolvimento embrionário, tem alguns anexos embrionários muito parecidos com outros. Por exemplo, os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves têm estruturas embrionárias, anexos embrionários muito parecidos. Isso nos dá o direito de dizer que eles têm um ancestral comum por ter semelhança na sua forma embrionária. Um exemplo é o saco vitelínico. Os quatro têm um saco vitelínico. Então eles têm um ancestral comum que surgiu com o saco vitelínico, ok? As estruturas
vestigiais é a estrutura do corpo reduzida. O corpo humano já teve cauda, mas é reduzido. Então, se a gente teve cauda, a gente tem um ancestral comum que também teve cauda. Então, a gente pode deduzir que a gente tem um ancestral comum tanto dos répteis como dos mamíferos, ok? E o estudo da bioquímica. Para a evidência da evolução, a bioquímica é fundamental. Porque a partir do momento que a gente estuda a bioquímica dos organismos, o DNA, o RNA, a gente consegue ver e comparar as estruturas do DNA e do RNA para ver se tem uma evidência de evolução das duas, se tem estruturas de DNA e RNA compatíveis, iguais às outras. Porque o código genético do DNA é universal, então as características de síntese de proteína podem ser iguais e a gente, diante disso, tem uma coevolução juntos. Tem uma evolução, tem evidência de uma evolução que a gente veio de um mesmo ancestral comum, ok? E a distribuição geográfica, onde a gente pode determinar uma espécie diferente, mas com o mesmo ancestral comum daquele que ela já era um dia. E isso denomina a distribuição geográfica, com uma área física de distância geográfica. Isso ocorreu com grande intensidade no período Mesozoico da deriva continental, onde era uma Pangeia, então todos os continentes estavam unidos, e com a deriva continental foram tendo uma dinâmica da crosta terrestre e vários ambientes se formaram. E com esses ambientes, com o evolucionismo, em que o ambiente seleciona os mais adaptados, por ter diversos ambientes, tinha diversas seleções para aquele ambiente. Um exemplo é o gafanhoto, ele por ser verde, ele tende a sobreviver mais do que um gafanhoto que não seja verde vivendo numa grama. E essa evolução não foi o grilo que fez isso. Foi o meio ambiente que selecionou aquele que era verde e ele se perpetuou, ele conseguiu manter os seus descendentes verdes e a partir disso eles sobreviveram até hoje. Enquanto que um preto, um marrom morreram por ser muito vistos naquele ambiente. Então o evolucionismo é a adaptação dinâmica do meio com os animais em que seleciona aqueles mais adaptados para aquele ambiente. Bom, a aula era isso, era evidências da evolução, podemos repetir, fósseis, anatomia comparada, embriologia comparada, estruturas vestigiais, estudos da bioquímica e distribuição geográfica. São esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos que a gente consegue definir as evidências da evolução e a gente consegue saber de onde a gente veio, quais são os primeiros organismos, quais são os organismos que conseguiram as estruturas de digestão, de raciocínio, com os primeiros tecidos com políferos, quinidários, os hematelmintos, os plateumintos, e a gente consegue ir modelando essa evolução até chegar nos mamíferos, ok? Muito obrigado, deixa o like aí e até a próxima.